Gente, vamos lá. Eu passei um exercício para vocês. Vocês têm exercício para fazer aí, tá? Vou ver se Ok? você recebeu a prova. De quem? Você recebeu a prova, professor? Quem tá falando? Eu, Miguel. Miguel. A prova final, Miguel? Não. A última, o teste que eu fiz, o exercício que eu mandei, por último agora? A prova. Eu tenho que A olhar lá, prova não que você olhei ainda não. passou. A prova Tá? final. Eu vou olhar lá e eu te falo. Eu não abri sua prova final ainda não, tá? Tá, beleza. Eu vou olhar lá e eu te falo. Depois, eu te mando uma mensagem falando que eu recebi. Até se eu recebi, aí eu vou, faço eu faço as correções e te devolvo Tá. a nota. Aqui, gente, olha só, isso que eu queria mostrar pra vocês, olha só. Tem 5 pessoas aqui. Ah, tá. Olha só, aqui embaixo aqui, ó, tudo que eu vou falando vai traduzindo para inglês, tá vendo? Eu vi isso aí. Okay? But if I talk Tá in English, dentro. pay attention in this. If I talk in English, everything that I'm talking, they are going to write here exactly what I'm talking, right? So this is very interesting. You know, for example, if I say, for example, bad, good, better. Pay attention. Good, better. Happy, happier. What else? Strong, stronger. Estão vendo aí? Uhum. Tudo que eu falo ele vai traduzir. Mas deixa eu tirar isso aqui, senão vocês vão ficar prestando atenção nesse trem aqui. Deixa eu tirar essa legenda aqui. Já saiu. Acho que caiu a internet dele. Ok? O Gabriel? Opa, caí de novo. Voltou aí, né? Ok, galera. Ok. Vamos fazer o seguinte. Eu passei o exercício para vocês, gente. Aí eu tava olhando o pessoal que me entregou o exercício, o Gabriel, Lavínia, né? O pessoal aí que já me entregaram o exercício. Eu notei um negócio lá e eu queria falar sobre esse negócio que eu notei lá pra gente, né, não fazer isso mais. Que é o seguinte, gente, que é o uso da negativa. Coloquei lá pra vocês o uso da negativa pra vocês fazerem, ok? Tá lá, viu, gente? Os demais aí, ó, Rodrigo, Miguel, tá? Renato, Juan, alright? Vamos fazer lá, porque tá lá no aplicativo lá o exercício, tá? Ok. O que acontece? Principalmente eu tava vendo o Gabriel, você fez assim, ó, lá tá assim, ó. She works every day. Ok? She works every day. A negativa de she works every day, você usou she, tranquilo. Qual que é o auxiliar que eu uso para negar aqui, o Gabriel? Doesn't. Doesn't. Tá? Então você fez isso aqui, ó, certinho. É isso mesmo. She doesn't. Mas na hora que você colocou esse verbo aqui, ó, você colocou ele lá com um S. Tá? Ok? Colocou works. E não pode ser. Aqui tem que ser. Quando você for passar uma frase para negativa, você tem que tirar o S da frase, do verbo. Tá? Não coloca o verbo na negativa, não. Eu também notei isso na hora que eu terminei a prova, foi olhar minha pontuação e eu vi esse negócio aí dos erros. Deixa eu ver aqui, deixa eu mandar pros meninos aqui, pera aí. Fica no Hangout, né? Deixa eu ver, acho que o Renato chegou aí, pera aí. Renato Pereira. Fala, Renato. Aí chegamos aqui. Desculpa, eu só lembrei que você tinha mandado. Eu lembrei que você tinha mandado uma mensagem ali agora, tá? Chama seu irmão aí pra cá também, ó. Fala pra ele vir. Aqui é muito mais legal, gente. Aqui é muito mais legal, né?
Bom, então vamos lá. Gente, então quando você faz a negativa, que eu estava olhando lá, depois vocês vão lá, os que não fizeram, vão lá e façam lá, né? O doesn't work, tá? Você não pode ter S aqui, ok? Você não fala doesn't works, ok? Não pode, ok? Da mesma forma, como eu falo aqui, ó, my father, por exemplo, my father studies, tá? É isso aqui que está acontecendo muito, ó. Aí a pessoa, aí vocês viram, correto, vocês viram que my father é terceira pessoa, então usou o doesn't, ok? Usou o doesn't, alright? My father doesn't, tá? E na hora de colocar esse verbo studies, nós vamos colocar o verbo normal, a forma normal do verbo. A forma normal do verbo é study. Ok? Alright? Então, esse verbo aqui, ele tem que estar na forma normal, ele tem que estar na forma study. Ok? My father doesn't study. Quem tá chegando? Tá chegando mais um aí. Quem que é? Juan. Aí. Tá faltando umas meninas agora, elas que não estão conseguindo entrar. Fala, Juan. Beleza? Beleza, Juan? Juanzito. Agora beleza, que hora aí, tá vendo? Aqui nós temos, ó, tem o chat aqui que nós... Ah, gente, deixa eu só avisar pra vocês aqui, ó. Segunda-feira que vem nós estamos de volta, vocês sabem, né? Finalmente. Uhum. Sim, sabendo. Você me avisou. Aí nós estaremos de volta lá às 8 horas da manhã, né? Hoje tô começando as aulas de informática. Aí essa semana vão ser só as aulas de informática e na semana que vem já começa o inglês. Nós já retornamos de novo, tá? Ok? Então, nós só vamos ter aula por aqui hoje e quarta-feira, tá? Por aqui, infelizmente, né? Mas se vocês quiserem, eu vou deixar disponível para vocês. Se vocês quiserem bater papo, se vocês quiserem criar um grupo, tá? De estudo por aqui, tá? Fazer isso, o Gabriel, que o Gabriel tava falando, ó, mostrar vocês jogando aí, ó, por aqui. Eu vou deixar o link aí para vocês podem continuar com esse negócio, tá? Porque como mostra a tela do seu celular, né? Você consegue mostrar a tela do celular para todo mundo que estiver aqui. Se vocês quiserem fazer isso, fazer a interatividade depois, bacana, fica à vontade, tá bom? Ok? Então tá. Então vamos lá. Então, nós vimos isso aqui, tá? Nós vimos que quando eu coloco doesn't, viu, Gabriel? Principalmente Gabriel e quem tiver com dúvida ali, ó. Oh, meu Deus. O verbo... Não mas é porque eu vi lá o seu, sabe? É porque eu vi no seu lá. E não, assim, o que eu pensei? É o seguinte, eu pensei o seguinte, como eu vi o seu, eu imaginei que isso poderia ser até uma dúvida mais comum, tá? É por causa disso, eu pensei assim, não, vai ver que todo mundo tem essa dúvida. Então, gente, eu preciso saber qual que é a forma simples do verbo. Quer uma dica? Vocês fazem assim, ó. É só vocês fazerem assim. Por exemplo, lá tá assim, ó. She has breakfast. Por exemplo, lá tá assim, ó. O exercício tá assim. She has breakfast. Aí você vai vir nesse has aqui, ó, e procurar ele. Procura ele em algum lugar. Tá? Right? Você procura ele em algum lugar. Ou então, se você souber, eu tô falando para procurar ele em algum lugar, se você não conseguir lembrar o que é, você procura ele em algum lugar. Isso aqui, né, é um verbo. O que você vai fazer? Você vai pegar esse verbo e voltar ele por normal. Tá? Você vai pegar esse verbo e voltar ele para a forma normal. A forma normal dele é have. Tá? Entendi. Ok? Aí na hora que você for fazer negativa, isso aqui você faz um cantinho, gente, igual você faz. Lembra quando você está aprendendo a fazer conta de matemática, que você desenha uns pauzinhos aqui no cantinho do caderno? Você vai fazer a mesma coisa, só que aqui agora com os verbos. Então você vai fazer she doesn't have, né? Aí você vai negar. She doesn't have breakfast. Vamos pegar outro verbo aqui. Vamos colocar outra situação. Na verdade, vou colocar outra situação. Então, beleza. Você usou doesn't e usou o verbo por Vamos supor que lá tá assim, ó. They. Vamos supor que ele tá assim. They
study in the morning. Você vai passar isso aqui para negativa. Você vai fazer a mesma coisa. The morning. Então você sabe que day ali, o verbo ali é study in the morning. Você vai pegar esse study e voltar ele para a forma normal. Qual que é a forma normal? Study. Tá? Sem S. Não tem S, né? Eu não coloquei S porque aqui é eles. Eles não tem S em lugar nenhum. Eu só quis, o que eu quis fazer, gente? Eu quis mostrar para vocês. Aqui, ó, study. Professor, mas study aqui já está na forma normal. Eu sei disso. Mas se você não souber, pega esse study, olha lá como que é a forma normal. Aí você vê aqui e fala assim, opa, já está na forma normal. Beleza, então nós vamos fazer a negativa. They don't, se ele está na forma normal, o auxiliar só pode ser don't. They don't study in the morning, tá? O que eu estou querendo fazer com isso, gente? O que eu quero que vocês façam com isso? Para vocês usar o preciosismo, sabe? Se você pega um verbo, por exemplo, você pega esse verbo aqui, works, você vai colocar ele na forma normal. Passa ele para a forma normal, escreve no cantinho do caderno, só para você não errar a forma normal, ok? Dele, work. Essa é a forma simples. Quando eu falo forma normal, eu estou querendo dizer a forma simples, tá? Work. Okay? Então, na hora que você for fazer a negativa ou pergunta, você vai usar ela dessa forma aqui, da forma normal. Você pegou outro verbo, studies, vai lá, vê qual que é a forma normal desse verbo. Você vai lá, procura studies, é o study, tá? Sabe por quê, gente? Porque, às vezes, o verbo tá lá de uma forma que você não conseguiu identificar que verbo é aquele. Então, pegue, faz uma busca, vai lá no seu caderno, procura, o que aquilo ali, ele é um verbo, ele é passado, ele é terceira pessoa, ele é gerúndio, de que verbo? Tá? Aí pode acontecer de você procurar o verbo que não está variado. Por exemplo, esse study aqui, ele está na mesma forma, mas pelo menos você não vai errar, tá? Você vai usar o preciosismo, você vai estar corretinho demais, tá? Você vai pegar um verbo, vai ver o verbo ali, study, vai lá, ver qual que é a forma, porque às vezes eu não consigo identificar em que forma que o verbo está. E por isso faz com que eu repita aquele verbo daquele jeito. Você só vai repetir o verbo, você só vai colocar o verbo depois que você pesquisou qual verbo é aquele, tá? Aí você chega na forma comum do verbo, na forma simples do verbo. Então, a princípio, eu vou pedir que vocês façam isso. Por exemplo, lá no outro exercício estava assim, ó. My father, é isso que eu quero dizer, ó. Worked yesterday. Então, agora eu peguei o verbo work, tá? Aí vocês vão fazer o seguinte, eu tenho que passar isso aqui para o passado. Você vai pegar esse verbo aqui, ó, e procurar qual que ele é, que às vezes, gente, às vezes, o que eu tô querendo falar, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, às vezes eu entendo vocês que não identificam como que tá o verbo, e por isso você não consegue fazer. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse verbo worked, ver qual que é a forma simples dele, tem no seu caderno, tá? Você vai lá ver, achou o verbo worked? Vê qual que é o verbo, como que ele tá antes. Aí vocês vão encontrar work, que é work, ok? Que esse verbo na forma simples é work. Aí você vai fazer a negativa. My father, sempre usando a forma normal, entenderam? É isso que eu tô querendo dizer, para o processo seu ficar mais fácil. Então eu vou usar ele aqui. Só que eu vi lá isso, tá? Usar o don't aqui, tá? Não pode. Esse verbo tá no passado, tem um ED. Toda vez que nós temos um ED no verbo, a negativa dele é didn't, ok? É o didn't, ok? Então, eu usei o didn't por causa desse ED, agora eu vou usar a forma normal dele, a forma presente dele. Eu não posso colocar worked, então eu falo didn't work, ok? My father didn't work yesterday, tá? Se vocês fazendo isso, quando vocês chegarem num verbo irregular, você vai tirar de letra. Porque vai estar lá assim, ó. She ate a lot. Aí vamos supor que eu não lembro mais nem a pau qual que é esse verbo ate. Eu não consigo lembrar, gente. Professor, não sei. Passa até pelo eu não sei. Não consigo lembrar até o eu não sei.
Ok? Qual verbo que é isso? Então, o que vocês vão pegar? O que vocês vão fazer? Vocês vão lá nas anotações de vocês, ou no dicionário. Nas anotações de vocês, acho que é muito mais rápido, talvez. Não sei. Sei lá. Depende. Alright? Então, você vai lá procurar esse verbo ate. Você vai ver lá que esse verbo ate é o eat. É o eat. No passado. Ok? Aí, vocês vão fazer a negativa. Se é no passado, o auxiliar só pode ser didn't. Ok? E você vai sempre usar na afirmativa para perguntar e para negar. Você sempre vai usar a forma comum, a forma simples. Então vai ser eat. She didn't eat. Tá? She didn't eat. Right? Então façam isso, gente. Se você já souber, já ir direto, se alguém já sabe, não, professor, já sei, o passado, eat é passado, o presente é eat, eu já sei. Ok, se você souber, não tem problema não. Se você não souber, gente, façam isso, tá? Right? Você pega lá, por exemplo, o verbo my brother went to the supermarket. Ok? My brother went to the supermarket. Ok? Meu irmão foi ao supermercado. Mais uma vez, então meu irmão é o sujeito, é o candango, né, Juan? Meu irmão é o candango. Então depois do candango, nós vamos ter o verbo. Aí você vai lá nas suas anotações, antes de fazer o exercício, vai lá, né? Você passou para esse, você já fez o de cima, passou para esse exercício, aí o que você faz? Você vai lá e procura o verbo went. Que é isso? Que verbo é esse? Ah, tá, o verbo went é o passado de go. Ah, beleza, então tá, se é passado, tá? Se é passado, tem que usar o didn't. Aí você vai colocar my brother didn't go to the supermarket. Ok? Meu irmão não foi ao supermercado. Ok? Alright? Gente, lembrei que agora, só rapidão. Vocês viram a aula passada que ficou sem som? O Gabriel, você fez eu fazer a aula toda sem som, hein, Gabriel? Não entrei na casa dela, não. Né? Vocês viram lá que ficou todo sem som? Ficou um rock pesado. Ficou sem som. Porque eu desliguei o microfone, porque o microfone tava dando microfonia pra vocês aí, tava igual o Darth Vader, né? Eu fui desliguei o microfone e acabou com a aula, ficou sem som. Eu queria que o pessoal acompanhasse, quem fosse ver, né? Acompanhasse aquele exemplo que nós fizemos lá dos Vingadores. Ficou top demais aquele negócio. Agora, se pedir para eu fazer aquilo de novo, não vou conseguir. Né? Aquele exemplo dos Vingadores ficou muito bom. Né? Dos tempos verbais lá. Mas aí vocês que assistiram a aula ao vivo, então vocês sabem o que eu estou falando ali. Agora, quem não assistiu, né, perdeu, ficou sem aquele exemplo, aquela link, aquela analogia que eu fiz com os Vingadores, tá? Right? Mas hoje eu não vou desligar o microfone. Então, gente, Você devia ter falado igual o Capitão América. Eu entendi a referência. Qual que é? Eu devia ter falado igual o Capitão América. Eu entendi a referência. Entendi. Realmente. Ok. Alright. Então, gente, olha só. Então, para fazer uma negativa, nós vamos fazer isso, tá? Você vai pegar assim, ó. Olha só esse outro exemplo aqui, ó. Olha. They tinha chuveiro, they are studying in the morning. Ok? They are studying in the morning. Vocês vão passar isso aqui para negativa. Viu, Gabriel? Presta atenção aí? Tô prestando. They are studying in the morning. Eles estão estudando de manhã. Então você vai pegar aqui, né? They, eles, é o candango aqui novamente. O verbo é esse aqui. Você vai pegar lá, vai ver qual que é esse verbo. Esse verbo é to be. Opa, se esse verbo é to be, então eu tenho que colocar o not aqui. Eu não posso usar don't. Teve gente que, né? Eu só lembrando
Lá onde Só lembrando que eu mora é postei esse bonito, exercício viu? para vocês e para a turma de 5 a 6, tá? De 4 a 5 da tarde hoje, right? Então, quando eu falo teve gente, é porque dessas duas turmas, tá? Fizeram, tá? Então, eu tenho o resultado das duas turmas. Inclusive, hoje eu vou falar isso com eles também. Hoje à tarde, tá? Ok? E lembrando, gente, só para lembrar aqui, que esse foi isso aqui, ó, é aquela programação que eu fiz aqui para vocês, ok? Nós vamos sim ir para o próximo módulo, né? Ficou sem voz a outra aula, então não dá para ouvir isso. Então, nós vamos para o próximo módulo. Eu falei para vocês vão para o próximo módulo, mas nós vamos ficar retomando, nós vamos ficar revendo muitas coisas do módulo 1, tá? Do primeiro módulo, do módulo básico, tá? Então, nós vamos ver muitas coisas. Então, o que eu fiz? Qual que é a programação que eu fiz? No intervalo, por exemplo, nós vimos a primeira matéria, que foi que foi a comparações, tá? Vimos comparações, vimos adjetivos curtos, adjetivos longos, como que faz comparações, tá? Não posso colocar o more antes de adjetivo curto. Agora, com o adjetivo longo, eu já posso colocar o more. Nós fizemos. Beleza. Agora, até a próxima matéria, nós vamos recuperar alguma coisa que nós vimos no nível passado, tá? Aí depois que nós recuperarmos, esse dá uma ou duas aulas, né? Em torno de 2 aulas, tá? Pra gente fazer isso. 2 aulas com exercício, tá? Porque eu preciso ver o exercício. Eu só vou passar pra frente depois que eu ver o exercício lá, o exercício estiver fino, tá? Então, aí, no intervalo de uma matéria para outra, eu vou aplicar uma coisa que nós vimos no nível passado para ajudar vocês, ok? Tá. Por isso que eu falo que essa participação de vocês, ela é muito importante nesse processo aqui. Eu preciso saber, tá? Eu preciso, né, ter esse feedback de vocês aí, ok? Tá? Então, isso aqui faz parte da nossa programação excepcional, tá? Mais uma vez, se nós não tivéssemos passado por esse momento difícil do mundo, né? Não foi só do nosso país, foi do mundo. Se nós não tivéssemos passado por isso, a coisa ia fluir normal. Fizemos o teste oral, eu ia ver quantos foram para o próximo nível, quantos não foram, tá? Quantos precisariam fazer um reforço, uma extensão, né, lá que nós chamamos de extensão, tá? Ia ser o processo normal. Mas devido a essa situação nossa, né, então nós estamos reaprendendo a fazer muita coisa. Nós estamos tendo que, né, nos adaptarmos ao momento. Então, a maneira que eu achei para adaptar ao momento foi essa. Vai todo mundo para o próximo módulo, tá? E nós vamos ficar revendo algumas coisas, com exercícios, tá? Ok? Pra gente melhorar aí, pra gente poder seguir a vida nossa aqui, right? Pra isso, eu preciso da participação de vocês. Hã? Caio, Oi? acabou de cair aqui sem querer sair da sala. Mas não preocupa não. O bom é que saiu, voltou, bacana. Ok? Então, gente, é o que eu tô falando. Então, eu preciso que vocês perguntem, eu preciso que vocês tirem dúvidas, eu preciso que vocês falem aqui. Por exemplo, com isso aqui, ó, se tiver alguma dúvida, gente, de um de vocês, Renato, Juan, Miguel, Gabriel, Ricardo, Rodrigo, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida quanto a isso aí, me falem, tá? Que terminando isso aqui, eu vou colocar outro exercício com isso aqui, ok? E depois aí que eu vou falar da próxima matéria, que é pesada, tá? A próxima matéria é pesada. A próxima matéria são perguntas diretas e perguntas indiretas. A próxima matéria é pesada, tá? Então eu preciso que vocês tirem as dúvidas aqui, right? Então, nessa frase aqui, ó, eles estão, nós sabemos que isso aqui é estão estudando, gente. Essa frase, pelo fato de eu ter o are aqui, gente, eu não posso ter nem do nem does, ok? O verbo to be, ou seja, are, é um auxiliar. Eu não posso ter, eu vi lá, né, igual eu falei que são as duas turmas que estão fazendo, eu vi lá na outra turma, e eu aproveito para falar com vocês aqui também, eu vi lá na outra turma o seguinte, o menino colocou lá do they are. Não pode. Lembra da historinha lá do tempo verbal, lá dos Vingadores? Cada um voou para o seu tempo verbal e foi para o seu tempo verbal, para o seu tempo, né?
para sua era e não podia interferir na era dos outros, né? De acordo com Vingadores, criava um mundo paralelo, um tempo paralelo. E de acordo com De Volta para o Futuro, você, né? Assim, todo mundo aí, agora a teoria do De Volta para o Futuro. A aula passada foi Vingadores, agora é De Volta para o Futuro. Vocês lembram? Já assistiram o filme De Volta para o Futuro? Do McFly, o professor? Já assistiram, né? Que ele não poderia interferir no passado dele, senão o futuro dele ia mudar. Por exemplo, ele foi lá para fazer o pai e a mãe dele casar. Só que a mãe dele, que era novinha, ficou apaixonada por ele. Se a mãe dele ficasse apaixonada por ele não ia nascer, correto? É. E ele interferir no futuro, ele não existiria. E ele começa a desaparecer, porque a mãe dele começa a ficar apaixonada por ele. Ela era novinha, 16, 17 anos, ela no filme, né? Aí ela começa a apaixonar por ele. E ele começa a desaparecer, porque se a mãe dele não apaixonasse pelo pai dele, ele não ia nascer, né? Ele não ia existir. Ok? Então, ele estava interferindo essa é a teoria do De Volta para o Futuro. Aí vem o Vingadores e derruba essa teoria, falou que existe 2 tempos paralelos, né? Mas vem cá. Então, você não pode usar o do aqui, porque você vai estar interferindo no are, tá? Então, quando eu tenho are na frase, ele é o meu auxiliar. Eu não posso ter do, não posso ter does, tá? Então, vai ter que ser. Eu vi lá, o pessoal fez assim, gente, olha só. Olha só, Miguel, o que os meninos da tarde fizeram. Não foi o caso de vocês, não, né? Mesmo porque acho que só 3 aqui entregaram. Preciso do resto. Ok? Eles fizeram assim, ó. They don't. Olha só, Miguel, o que eles fizeram? They don't are. Posso fazer isso aqui? Meu Deus, vacilo. Faz nem sentido. Não faz nem sentido. Imagina, eu não estamos estudando. Eu não estamos estudando. Eles não 2 vezes, não, fica estranho. Então, mas professor, aí você me pergunta aí, Renato, Renato, Rodrigo, aí você me pergunta, o Gabriel caiu de novo, né, Gabriel? Tá, vai machucar aí, menino, cuidado. Olha só, Rodrigo tá aí, né? Tá aí, Rodrigo? Tô. Isso. Tá aqui na minha cara, aqui não tô vendo, Rodrigo. Oh, meu Deus do céu, eu tô ficando cego, ela cega aí. Olha só, Rodrigo. Eu até esqueci o que eu ia falar, mas vamos lá. They don't are, ou seja, eu não posso ter o are junto com o don't, tá? Sabe por quê? Porque o are é um auxiliar, o don't é outro auxiliar, tá? O are é o auxiliar do verbo to be. O don't é o auxiliar do simple present. Então, na hora que vocês forem fazer o teste lá, olhem lá. Lembra aí da pergunta. Aí o Rodrigo vira para mim e falou assim, tá, professor, mas qual dos 2 que eu vou usar? Não, eu tá? sei, mas... Ok, beleza. Então apague isso aí, professor. Então eu vou fazer. O Rodrigo me pergunta assim, então tá. Vou fazer isso aí, professor. Qual dos 2 que eu vou usar? Gente, você vai usar o que está na frase principal. They are. Okay. Tá, então aqui eu tenho que usar o are not, ou aren't. Sim. Ok? E o resto da frase? Copia. Study. Não precisa mexer. Study. In the morning. Pronto. They aren't studying in the morning. Por que eu vou colocar o don't ali? Por que eu vou colocar o doesn't ali? Tá? Lembra que eu falei com vocês? Cada um no seu tempo verbal. Se eu estiver falando de agora, eu tenho que usar a regra de agora. Se eu estiver falando de ontem, eu tenho que usar a regra de ontem. Se eu quiser falar de amanhã, eu tenho que usar a regra de amanhã. Tá? Se eu quiser fazer uma condição especial numa frase, uma condição especial, eu tenho que usar aquela condição que a frase me dá. Eu não posso... Foi o que eu falei para vocês uma vez. Vocês, gente, não vão usar do e does pro resto da vida. Ok? Não vão, right? Cada tempo verbal tem seu auxiliar. Cada situação que você queira falar tem auxiliares em inglês, tá? Então, na hora que você for fazer uma pergunta, na hora que você for fazer uma negativa, você tem que pensar, qual auxiliar que eu uso? Qual auxiliar que eu uso aqui? Vamos ver. Aí, gente, a princípio, eu sei que é um pouquinho complicado, a princípio você tem que fazer essa análise da frase, sim.
tá? Você tem que fazer essa análise da frase. Aí você analisa a frase, como que a frase está, alright? E dali você vai tirar o auxiliar. Daquela frase você vai tirar o auxiliar. Do tempo verbal que você vai falar, que você vai tirar aquele auxiliar. Você não vai simplesmente falar assim, a pergunta é do, does. Não, para perguntar e para negar, você pode usar o do, foi que eu falei a semana passada. Do, você pode usar o does, você pode usar o is, você pode usar o are, você pode usar o am, você pode usar o was, olha só, você pode usar o were, você pode usar o did, para fazer pergunta e para negar. Cada um desses aqui é dentro de um termo verbal, tá? Então basta eu saber qual, right? É isso que nós vamos ver, isso que nós vamos rever, né? Qual termo verbal que eu vou fazer pergunta, tá? Qual que eu uso aqui, professor? Por que você usou aqui? Por que você usou o does aqui para negar, professor? Por que você usou o doesn't? Porque nós estamos falando de terceira pessoa. Terceira pessoa é a regra do termo verbal, tá? É porque esse verbo na afirmativa foi variado, tá? Ele é have, mas aqui ele mudou para has, por isso. Tá bom, professor, beleza, sei lá. E aqui, por que você usou does? Porque aqui você tem IAS, tá? Por que você tem IAS? Então essa é a regra desse tempo verbal, ok? Right? Então, você não vai falar assim, professor, vou fazer pergunta aqui, né? É só usar o do e o does. Não, é usar o do, é o does, é o is, é o are, é o am, é o was, o were e o did. Vamos ver qual que é. Tá. Então aí nós temos que ver qual que é. Qual que nós vamos usar para cada frase, para cada tempo verbal. Tá? Right? Tem que fazer, gente, tem que fazer essa análise, tem que fazer essa divisão dos tempos verbais. Tá? É que eu falei, você não pode ter dois auxiliares dentro de um mesmo tempo verbal. Não pode. Você não pode fazer do. Do não combina com o. Tô falando auxiliar, tá? Do não combina com outro auxiliar. Você não pode ter. Olha só, anotei isso, talvez, gente. Não pode ter. Ok? Vocês não podem ter, por exemplo, do. Mas a. Não pode. Ok? Did. Mais are, não pode. Ok? E por aí vai, tá? Você não pode ter do, mais am, are e is. Você não pode ter do com was e were, tá? Eu vou fazer um negócio aqui, mas vai dar muita confusão. Deixa pra lá, não precisa anotar não. Ok? Right? Não pode. Vocês vão usar um auxiliar só por oração. Right? Um auxiliar só. Ok? E aí nós temos que ver qual auxiliar que nós vamos usar. Right? Ver a frase. Que tempo verbal que está a frase? Está no passado. O auxiliar do passado, gente, passado. O auxiliar do passado, olha só. O auxiliar, vamos fazer assim, ó, passado. Gente, depois dessa explicação aqui, corram lá e vão fazer o exercício, hein? Passado. Vamos lá, passado. Vamos falar do passado um pouquinho. Tá? Passado. Nós vimos aqui, lá no livro 1, que nós temos dois tipos de passado. Ok? Que é o pacote passado, vamos dizer assim. Right? É o passado continuous. Ok? Passado continuous. Ok? Então coloca assim, ó. Aquele. Deixa eu colocar aqui. Aquele que tem o was e o were e o verbo tem ing. Ok? Esse é o passado contínuo. Right? Ok? Passado simples. Aí nós temos o passado simples. Tá? Vou deixar um passado simples. Então nós vimos contínuos, agora nós vemos o simples. Aquele que tem os, né? Verbos regulares e
regulares. Ou seja, o que é o verbo regular? É de. Ou muda. É o verbo que tem ED, ou então muda. O que tem ED regulares, o que muda é ED. E neste tempo verbal, usa o did para fazer pergunta ou negativa. Ok? Right? Contínuo. Aquele que tem o was e o were e o verbo com ing. Deixa eu só complementar aqui, ó, depois. Neste tempo verbal, os auxiliares, vou colocar aqui, vou colocar igual eu coloquei embaixo para ficar mais fácil. Os auxiliares são was e were. Ok? Right? Então nós temos dois tipos de passado. Então se vocês vão ver, quando você for passar uma frase para pergunta ou para negativa no passado, então lembra, nós temos dois tipos de passado. Nós temos dois tipos de passado. O passado contínuo, tá? Que é o uso do was e were. Ok? É o uso do was e were. Tá? E o verbo tem que ter ing. Ok? E neste tempo verbal, o auxiliar são was e were. São os próprios was e words que eu vou usar para fazer pergunta, que eu vou usar para negar. Tá? Ok? E nós temos o passado simples. Aquele que tem os verbos que nós vimos os verbos regulares e irregulares. Os verbos regulares são aqueles que nós colocamos ed, like, liked, work, worked. Ok? Do, e os verbos que mudam, aqueles verbos que mudam. Ok? Vou colocar um M aqui para ficar melhor. Que mudam. Right? Por exemplo, go, went, do, did. Ok? Think, thought. Right? Ok? E nesse tempo verbal, no passado simples, esse o auxiliar é o do. Então, vamos lá. Aí eu coloco lá no exercício assim, ó. She was studying. Agora, aí eu pergunto para vocês, eu quero que alguém me responda aí. Tá? Pode. She was studying. Essa frase está em qual tempo verbal? O contínuo ou o simples? Olha lá as informações do contínuo e olha para a frase. Olha as informações do simples e olha para a frase. Tá no qual? Contínuos ou simples? Contínuos. Contínuos. Para eu passar isso aqui para negativa, eu vou usar qual auxiliar para passar para negativa? Olha lá as informações. Eu tenho os dois passados aqui, o contínuos e o passado simples. Olha lá quais são os auxiliares, se os auxiliares estão aqui. Então, was. Was. Eu posso usar o did aqui? Não. Para fazer negativa, eu posso usar o did aqui? Não. Não. Então, como que essa frase vai ficar na negativa? She? Fala aí pra mim, como vai ficar na negativa? She wasn't. She wasn't. Exato. She wasn't. Entendeu, Rodrigo? She wasn't. Ok? Studying, porque o verbo tem ing aqui, ó. Então, todas as informações que esse verbo me deu aqui, ó, me mostra que ele só encaixa nessa situação. Tá? She wasn't studying. Tá? Então, vocês vão lá no exercício e dão uma olhada. Vê se tem essas informações. Vê se vê se... Isso, né? Tinha caído. Ah, tá. Tá bom. Cuidado, machucou aí não, né? Ok. Vamos lá.
essa frase, ela me mostra todas as informações que eu tenho no passado contínuo. Tá? Da mesma forma, nós temos dois tipos de presentes. Presente simples, presente contínuos, que dá a mesma situação. Mas isso nós vamos deixar para depois. Tá? Ok? Então, gente, eu quero que vocês façam o seguinte. Vão lá, façam o exercício, ok? A tela está visível para hoje. Ok. Faça o exercício lá, ok? Está disponível para vocês lá no Hangout. Hangout não, no Classroom, no Google Classroom, ok? Faça o exercício lá, tá? E perguntem, alright? Tirem dúvidas, ok? Querem fazer alguma pergunta? Não. Não, Miguel. Ó, Miguel, vou dar uma olhada lá agora no negócio da sua prova, tá? Tá. Bom? Ok? Então tá, gente. Então vamos fazer assim. Eu preciso desligar aqui para restabelecer o sistema, ok? Bye. Quarta-feira é a nossa última aula por aqui, tá? Nós vamos fazer por aqui, tá? Eu vou mandar o link lá pra vocês, tá? Nós vamos fazer por aqui, tá bom? Falou. Então tá. Tchau pra vocês. Até a próxima aula. Tá, tchau.